Salve, salve, rapaziada. Se você não me conhece, eu sou o Guilherme Naziazene, analista de desempenho profissional formado pela CBF Academy. E esse é o Decifra Futebol. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, o seu novo canal preferido de futebol. Aqui você encontra programas informativos, análise tática, programa de resenha. Então aqui tudo sobre futebol, futebol brasileiro, seleção brasileira, futebol europeu, Premier League, La Liga, Champions League. Aqui você encontra de tudo, rapaziada. Tem vídeo pelo menos aí 3 vezes por semana. Já vamos vir com a nossa programação fixa. E hoje, para um programa de análise tática sobre a seleção brasileira, Brasil contra Chile. Mas antes de tudo, queria pedir para você deixar aquele like, aquela forcinha aí pra gente, um hype. Se você tiver um hypezinho sobrando, porque o YouTube ele entende que ao hypar o vídeo, ele tem que entregar, perdão, esse vídeo para mais pessoas que não conhecem o nosso trabalho aqui. Então se inscreva no canal, sininho da notificação também para não perder os próximos vídeos. Compartilhe o vídeo nos grupos do futebol, no grupo da resenha. E sem mais delongas, vamos falar sobre o Brasil e Chile. Então, se você nunca viu um vídeo por aqui, a gente sempre tenta fazer uma timeline do que foi o jogo, uma historinha. E aí, nesse jogo, eu queria trazer alguns pontos positivos que eu vi da atuação da seleção brasileira, e lembrando aqui desde o início que o adversário é muito, muito, muito fraco. O Chile, assim, aquele Chile que a gente viu ali entre 2010 e 2016, talvez, 17, aquele Chile não existe mais, não teve uma continuidade naquela geração de ouro do Chile, que foi campeão da Copa América, bicampeão da Copa América, né, se eu não me engano, foi para a Copa do Mundo, eliminou Espanha em fase de grupos. É uma geração que era muito legal de se ver, né? Com o Vidal, com o Alexis Sanches, com vários jogadores aí que jogaram muito tempo na Europa, fizeram carreira no mais alto do nível do futebol, e hoje em dia não dá para falar a mesma coisa. O Chile é o lanterna das eliminatórias e um time muito, muito, muito fraco tecnicamente, principalmente se a gente for comparar com a seleção brasileira. Então, assim, feito essa ressalva, se não tivesse jogado bem, como não jogou várias vezes dessas eliminatórias contra outros times, por exemplo, contra o próprio Chile no jogo daí do Brasil, não joga bem. Mas vamos trazer esses pontos aqui, e eu queria começar com a marcação. E aí, só para explicar, eu estou um pouquinho de lado aqui, justamente porque é aqui que vão aparecer as imagens. Dessa vez eu não vou usar o campinho, eu vou usar imagens da própria partida, onde eu fiz as marcações ali, as marcações táticas ali dessas imagens. Então, sem mais enrolação, vamos falar da marcação no Brasil, que me agradou muito a postura do Brasil. E, mais uma vez, lógico que qualquer comportamento diferente de uma agressividade sem bola, de uma marcação, pressão ao portador, independente do momento defensivo, né, seja na transição defensiva ou na fase defensiva, que é quando o outro time está com a bola, com as suas linhas ofensivas montadas ali para sair jogando, e você também está montado defensivamente para marcar o seu adversário. E qualquer comportamento que não fosse uma pressão ali, um abafa na saída de bola, ia ser criticado. E o Brasil marcou pressão, e foi muito legal ver a agressividade, a atitude que o Brasil tinha. Vou botar a imagem aqui de como o Brasil marcava na saída de bola. Você repara que o Brasil fazia encaixes individuais, né? Nessa imagem dá para ver alguns poucos encaixes, né? Que o Brasil fazia nessa saída de bola, mas você repara que o objetivo é você não dar opções de passe para o Chile, que ainda é um time que, ainda mais por ser um time limitado tecnicamente, não ia arriscar uma saída de bola curta ali, apoiada, contra um time como o Brasil, que pressionava tanto. E aí outra coisa que dava essa agressividade ao Brasil, a escalação que a gente tinha. O João Pedro é um jogador que pressiona muito, o próprio Estevão fazia isso muito desde o Palmeiras, o Rafinha, Hansi Flick no Barcelona, o técnico do Barcelona, cansa de falar que o sonho dele era ter 11 Rafinhas em campo, porque é um cara que se doa muito sem bola. O próprio Bruno Guimarães, que o perde pressiona, sensacional, grande partida dele, inclusive. Mas essa formação de jogadores que o Brasil tinha permitia que a gente tivesse essa atitude de a todo momento estar pressionando o nosso adversário desde a saída de bola, você forçava o chutão, e aí o que podia acontecer? Vou até botar aqui, né, na outra imagem aqui
como que o Brasil saltava para pressionar. Por quê? Você forçou o seu adversário a dar o chutão na saída de bola, deu chutão ali, às vezes a segunda bola sobrou com o Chile. O Brasil se defendia num 4-4-2, né, com o Rafinha e o João Pedro mais à frente, os dois pontas baixando e os dois volantes ali, fechando essa linha de 4, essa segunda linha. Só que o Brasil, a todo momento, independente do setor que a bola estivesse, o Brasil fazia uma pressão ao portador para rapidamente forçar o Chile a recuar a bola, e aí o Brasil rapidamente encaixava essa marcação. Você vê que a diferença dessas duas imagens que eu vou botar aqui, da primeira para a segunda, é uma diferença de 4 segundos, ou seja, o Brasil em 4 segundos sai ali de um posicionamento ali de um bloco médio de marcação para um bloco alto já com os encaixes de marcação formados. E como eu disse, esse comportamento agressivo defensivamente ele não era exclusivamente da fase defensiva, né? Porque como eu mostrei ali primeiro, era na fase de construção ofensiva do adversário, ou seja, como o Brasil marcava na saída de bola, e depois um bloco médio de marcação, que é quando o seu adversário consegue ganhar um pouquinho mais de campo. Nesse caso aqui, é a transição defensiva, ou seja, o Brasil estava com a bola ali, foi uma tentativa de finalização, e você já repara, olha a postura dos jogadores, como eles já estão olhando para onde a bola tá, e aqui no lance seguinte, aqui no frame seguinte, 3 segundos depois, você já tem o Brasil mordendo ali, 2 jogadores em cima da bola, o Rafinha ali um pouquinho mais atrás, mas bem próximo ao portador da bola, e inclusive na continuidade do lance, a bola sobra com outro jogador ali do lado, e o Rafinha já vai mordendo em cima dele e fez a falta, e foi uma coisa que o Brasil fez muito nesse jogo. E assim, a gente até lembra do jogo contra a Croácia, do gol do De Bruyne contra o Brasil em 2018 na Copa do Mundo, que teve uma crítica muito grande do cara, porque que ninguém matou a jogada lá na origem. E você já vê como que o Brasil, o comportamento aí é diferente. Lógico que num cenário de Copa do Mundo, não sabemos se vai ser a mesma coisa, né? Contra um adversário mais qualificado, não sabemos como que vai ser essa reação do Brasil, mas pelo menos a instrução, ao que tudo indica, pressiona a saída de bola e não deixa o adversário progredir, nem que para isso você tem que fazer uma falta. Então, defensivamente, essa agressividade do Brasil me agradou muito. E agora, vamos falar do comportamento do Brasil com bola. O Brasil aí, vou botar já nessa primeira imagem, ele fazia uma construção curta, logicamente, né? Porque o Chile, ele não pressionava o Brasil lá muito na sua saída de bola, então o Brasil tinha lá bastante tranquilidade para sair do campo de defesa, se instalar no campo de ataque, montar suas linhas para atacar. E como que o Brasil se montava para atacar? 3-2-5. O Douglas Santos, que era o lateral esquerdo, ele ficava nessa linha de 3 para liberar o Wesley pelo lado direito, para o Wesley fazer a dobra com o Estevão ali pelo lado direito, com Casemiro e Bruno Guimarães à frente dessa linha de 3, né? O Casemiro um pouquinho mais recuado e o Bruno Guimarães com um pouquinho mais de liberdade de encostar nessa linha de 5 lá da frente para apoiar, principalmente pelo lado direito. Vou chegar nisso já já. Mas o que eu queria destacar nesse início aqui é o comportamento inicial do Douglas Santos. Porque, como eu disse, ele ficava nessa linha de 3 e mesmo quando o ataque se desenvolvia pelo lado esquerdo, ele não se projetava tanto. Eu vou até botar um lance aqui, ó, que ele recebe a bola ali embaixo, ali nessa linha de 3, faz o passe, só que você repara no frame seguinte que ele continua no mesmo posicionamento de quando ele recebeu a bola, né? Ele permanece nessa linha de 3, ele não faz o passe, se projeta, se ultrapassa ou dá um apoio central ali, atacando como um lateral invertido, né? Por dentro, né? E ele continua nesse posicionamento. E aí, eu acho que isso um pouquinho mais para acho não, né? Isso um pouquinho mais para frente vai ser um tema importante, e foi um tema importante da parte desse posicionamento do Douglas Santos, só que só para explicar como que era esse posicionamento desse lateral esquerdo que o Brasil trouxe, muita gente não entendeu, mas eu achei que o papel dele foi interessante e muito por conta dessa variedade de funções que ele fez durante o jogo. Já já eu me aprofundo um pouquinho mais nisso. Porque agora eu queria também falar do papel do João Pedro e como o João Pedro era um cara, talvez o principal para fazer o Brasil ganhar campo, né? Ele e o Bruno Guimarães, principalmente, né? Porque o Bruno Guimarães era esse fio condutor do time, né? Onde a bola estava, ele estava próximo, ele sempre estava ali dando suporte, dando uma linha de passe,
o Brasil perdia a bola, ele mordia, ele fazia essa pressão para roubar a bola e começar a distribuir o jogo de novo, chegava na frente no último terço. Então, além dele, eu destacaria o João Pedro, porque ele fazia essa função quase que um falso 9, né? Porque ele era o atacante, o camisa 9 do Brasil, mas ele baixava para ser um armador. Eu vou botar até aqui esse lance para vocês verem, né? Que é o Casemiro, ele faz o passe, ele acha o João Pedro justamente aonde? Entre a linha de defesa e a linha de meio campo do Chile. É esse espaço que ele adora atuar. Tenho visto bastante jogos do Chelsea, inclusive fiquem ligados que eu vou soltar o vídeo das primeiras impressões as minhas primeiras impressões dos times europeus, né, dos principais times europeus nesse início de temporada europeia, e o João Pedro ele tem sido muito importante para o Chelsea, muitas vezes jogando até como um camisa 10, mas sempre ocupando esse espaço entre linhas, porque ele tem muita capacidade de baixar e já receber essa bola girando, né, de fazer aquele domínio orientado para ele já conduzir para cima dessa última linha, buscar combinações, tabelas, a abertura de passe pelo lado do campo. E essa função dele foi, eu acho que era muito, muito interessante para o Brasil conseguir penetrar essa defesa do Chile, né, que se defendia num 5-4-1, né? E aí, outro lance aqui para vocês verem de como essa movimentação do João Pedro era tão, tão importante para o Brasil, porque ela permitia outros tipos de jogada. E aqui eu vou botar para vocês a jogada. Ó, acho que é o Casemiro com a bola. E aí ele faz o. Ele já vê que ele faz a menção de fazer o passe, né? Já ajeita o corpo. O João Pedro vem descendo. Ele traz um dos zagueiros com ele, né? No caso, era o zagueiro central ali dessa linha de 5. Ele veio junto com o João Pedro, que atraiu ele, fez ele perseguir ele, porque se ele não persegue o João Pedro, tem liberdade para receber essa bola entre linhas. E ele estava fazendo o Brasil jogar assim no início do jogo. O que acontece? Ele persegue o João Pedro e abre espaço justamente na primeira linha de marcação do Chile. Você vê ali, ó, como você tem o ala direito e o zagueiro direito ali alinhados, do outro lado o zagueiro esquerdo com o ala esquerda, só que no meio ali, que é o espaço que fica aberto, não tem ninguém, e ali que o Rafinha ataca. O Brasil tentou fazer essa jogada, muitas vezes até era o Martinelli que baixava para o Rafinha atacar esse espaço, e o Rafinha vai muito bem nesse tipo de jogada, de atacar a profundidade, não, um jogo que assim, talvez vocês tenham visto, temporada passada, que foi aquela vitória para cima do Bayern de Munique na fase de liga, da Liga dos Campeões, na fase de grupos ainda, que o Rafinha, ele tortura a defesa do Bayern justamente nesse tipo de jogada, atacando a profundidade e os caras lançando ele, porque ele se posiciona muito bem, ele sabe o momento certo de atacar essa última linha, e essa é uma jogadinha muito interessante, uma dinâmica que eu achei muito, muito legal, possibilitada justamente pela movimentação do João Pedro. E aí, como eu estava falando antes para vocês, aquela questão ali do lado direito do Brasil, do Bruno Guimarães apoiar por ali, e foi ali que o Brasil concentrou a maior parte dos seus ataques, principalmente no primeiro tempo. Até no segundo tempo, né, que tem entrado o Luiz Henrique, que entra muito, muito bem também, mas no lugar do Estevão, que estava muito bem também, não só por causa do gol, mas por conta da personalidade, da criatividade ali, e do... Como eu falei, o Bruno Guimarães e o João Pedro eram os principais jogadores para fazer o Brasil chegar até o campo de ataque, mas quando chegava no campo de ataque, o Estevão era o jogador mais criativo no Brasil no primeiro tempo, e no segundo foi o Luiz Henrique, justamente esse ponta-direita que era potencializado pela ultrapassagem do lateral, que era o Wesley, que dava esse apoio muito forte pelo lado direito, dando a possibilidade desse ponta ficar no mano a mano e trazer da direita para dentro, né? Sempre conduzindo para o pé esquerdo ali, e o Brasil ele queria jogar com esse ponta de pé invertido ali pelo lado direito, né? E você percebe nessa imagem que eu vou botar aqui como que o Brasil ele fazia um triângulo pelo lado direito ali com igual eu falei, a dobradinha Estevão e Wesley, mais o apoio do Bruno Guimarães. E muitas vezes, assim, você vê ali que o Chile ele foi entendendo isso e ele conseguia fazer um 4 contra 3 ali. Só que mesmo com um 4 contra 3 ali, o Chile tendo uma superioridade numérica nesse lado, o Brasil conseguia criar do mesmo jeito, porque existe um abismo técnico muito grande, né? Como eu falei para vocês, e logicamente que com outras seleções você não vai ter essa facilidade, só que acabou ficando um pouquinho manjado, né? O Chile foi concentrando cada vez mais jogadores ali, então às vezes o Estevão vencia o primeiro duelo ali no mano a mano, e aí o que acontecia? Tinha sempre um cara na sobra, então ele tinha que
acertar outro drible depois. Em alguns momentos ele acertava esse drible, só que não é toda vez que isso vai acontecer, né, lógico. E eu acho que foi acabando. E assim, o Brasil começa muito forte, só que depois eu acho que ele dá uma baixada, não porque o Chile começa a criar, começa a ter mais a bola. O Brasil continua roubando a bola lá em cima, não deixa o Chile jogar, tanto que o jogo foi basicamente do. Todo. O jogo aconteceu basicamente todo no campo de defesa do Chile, no campo de ataque do Brasil, porque o Chile não conseguia passar conduzindo, trocando passes da linha do meio campo praticamente em nenhum momento do primeiro tempo. Só que teve um momento que o Brasil ele para de criar chances, que eu acho que é justamente porque fica mais manjado. O Brasil só atacava pelo lado direito com esse triângulo, o Chile ele começava a entupir de jogador ali para justamente você ter uma vantagem numérica e começar a vencer mais duelos e impedir que o Brasil pisasse na área. E aí que entra o ajuste tático que eu botei, inclusive, no título do vídeo para vocês, que foi o ajuste tático que deu a vitória para a seleção brasileira. Assim, deu a vitória, lógico que poderia ter saído de outra maneira, mas eu achei muito interessante essa leitura que o Ancelotti teve para mudar a função de um jogador e como isso destravou o ataque do Brasil. E que jogador foi esse? Justamente o Douglas Santos, que igual eu falei para vocês, vocês lembram daquele primeiro lance que eu mostrei para vocês lá, do Douglas Santos recebe a bola nessa linha de 3 ali, ele faz o passe e continua, guarda a posição. E agora, como nesse lance aqui, que é justamente o lance do gol, o que que acontece? Ele faz o passe e ele ultrapassa, ele não continua fixo. E aí, é até legal ver, porque assim, no segundo frame aqui vocês vão ver que ele dá o passe e ele passa, e você vê que tem 4 jogadores do Chile perto, só que são 4 jogadores entre aspas, porque efetivamente ali, fazendo pressão na bola, marcando ali, você só tem 3 jogadores. E eu acho que é justamente muito por um efeito de o Brasil estava muito óbvio atacando pelo lado direito, pouco atacava pelo lado esquerdo, assim, quando eu digo atacar é construir uma jogada ali pelo lado esquerdo, que isso acabou surpreendendo o Chile, e você tem até um dos volantes ali que é o Loyola, se eu não me engano, ele até demora a reagir, né, a encostar ali, porque muitas vezes ele pensou assim, o Douglas Santos vai fazer esse passe, ele vai continuar ali, a gente tem um 3 contra 2 e tá tranquilo. Só que o Douglas Santos passa, e aí fica um 3 contra 3. E aí é justamente essa ultrapassagem que gera a dúvida na marcação, e aí ele passa, você tem a triangulação ali com o João Pedro encostando, mais uma vez esse movimento de João Pedro descer para virar um armador, e aí quem invade, quem ataca o espaço que ele abriu é justamente o Rafinha, você vê, eu não sei, não lembro na hora que eu tava editando se nessa imagem vai dar para ver o Rafinha, mas o Rafinha é quem ocupa a posição de 9 ali. João Pedro baixa, forma um triângulo ali, Martinelli, João Pedro e o Douglas Santos passando. Ele passa, recebe recebe a bola ali na profundidade, faz o passe para o Rafinha, que finaliza na sequência da jogada. O Estevão faz o gol ali, e aí, abrindo o placar para o Brasil. E aí, no segundo tempo, assim, eu acho que tem muito coisa de contexto de jogo, e sem querer desmerecer quem entrou e entrou muito bem, inclusive o Luiz Henrique, tá mostrando uma personalidade muito grande e pode ficar na frente de vários jogadores, por exemplo, o Savinho. O Savinho é um jogador que eu gosto, que talvez a gente fale que seja tecnicamente, sei lá, melhor que o Luiz Henrique, joga no City, não sei o quê. Só que quem fardou a camisa da seleção e tá jogando é o Luiz Henrique, então é uma coisa pra gente ficar de olho. Eu acho que o Luiz Henrique se coloca muito forte nessa briga pra uma vaga ali na seleção para a Copa do Mundo. Paquetá, grande notícia para a seleção brasileira, porque em relação à criatividade no meio-campo, ele é um dos principais nomes que nós temos, e pensando em jogar na seleção, o Paquetá é um cara que sempre jogou bem, né? Assim, principalmente naquele ciclo de 2022, ele joga muito bem pela seleção, ele conversa muito bem com o Neymar, por exemplo. É um cara de criatividade nesse meio, um estilo diferente. Então eu achei uma grande notícia que o Paquetá jogou bem. E, e acho que foi isso, rapaziada. Assim, no segundo tempo, eu acho que tem muito de contexto, principalmente porque o Chile começa a cansar, e aí você tem que. Os dois times começam a cansar, né? E você tem que usar o banco, e aí entra jogador do banco do Chile, entra jogador do banco da seleção brasileira, cara. Aí uma coisa fica pior ainda, o Chile ainda mais exposto no segundo tempo, mais espaço ainda para o Brasil, e aí eu acho que, tipo, era meio que natural que o placar fosse se construindo, né, fosse aumentando, porque o Brasil hoje é muito, mas muito, mas muito superior ao Chile,
impressões muito positivas desse jogo. Infelizmente, o próximo jogo é contra a Bolívia lá na altitude, então assim, a análise fica totalmente poluída, né, por conta do contexto do jogo. Ainda estou pensando se vale a pena ou não postar um vídeo sobre o jogo contra a Bolívia, mas fiquem ligados que vai ter um vídeo novo da seleção brasileira, quadro novo, vai estrear aí. Só que isso é assunto para depois, rapaz. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da análise. Igual eu falei, contra a Bolívia eu não sei se eu vou postar um vídeo muito por conta do cenário. Só que aqui no Decifra Futebol vamos toda data FIFA postar uma análise de cada jogo da seleção brasileira até a Copa do Mundo. Vai ter o programa que vai sair num formato meio que podcast, que é um programa para a gente fazer um balanço da seleção. Eu vou tentar sempre, não fiz nessa última convocação, mas a partir das próximas fazer um logo após a convocação, analisando a convocação e o que a gente pode esperar para os próximos jogos, e depois dos jogos, a análise do que foi essa data FIFA da seleção até chegar na Copa do Mundo. E na Copa do Mundo vai ser programa aqui toda hora, rapaziada. Então, mais uma vez, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, sininho da notificação, deixem o like, o hypezinho, se vocês tiverem um hypezinho sobrando aí. Quase esqueci, rapaziada. Me sigam lá no @guilherme.analista no Instagram também, porque lá eu vou estar postando as próximas novidades do canal. E agora, de verdade, prometo para vocês, esse final de semana, como graças a Deus estamos na data FIFA e a agenda de jogos diminui um pouco, é muito bem no jogo que eu tenho que ver, vou conseguir um tempinho para criar a página, então me sigam lá no @guilherme.analista, que lá eu vou postar quando sair a página, vou botar lá o arroba, divulgar, vai ser do caramba, rapaziada. Então fiquem ligados, muito obrigado pela audiência e pela paciência, e tamo junto, até uma próxima.